O salão parecia uma câmara de vidro aberta ao mundo. Lâmpadas como estrelas, corredores de mármore que refletiam vestidos como ondas e um lustre que pendia sobre a mesa dos noivos como se abençoasse a própria riqueza. Havia flores importadas em profusão, notas musicais ensaiadas para não errar e garçons que deslizavam como peças bem ensaiadas de um relógio caro. Renato Montenegro caminhava com a confiança daqueles que construíram tudo do zero e aprenderam a não tremular diante da plateia. Por trás do sorriso perfeito havia décadas de contas salvas, noites sem dormir e a imagem da mãe batendo roupas em um tanque, a voz dela dizendo que a vergonha era um luxo que sua família não podia ter. Aquilo, pensava ele, era a recompensa. A foto perfeita, o contrato assinado, a aliança reluzente. No entanto, naquele instante de triunfo, algo atravessou o filme perfeito e o som, de repente, rachou. Um vestido branco e curto, lã e sujeira nos punhos, avançou pelo corredor lateral. Uma menina pequena, olhos muito escuros e cabelos presos por um laço desigual, correu entre as cadeiras com um sapato infantil perdido e gritou, com a simplicidade que desmonta qualquer artifício social. Papai! A palavra brotou no ar, e todas as conversas secaram. O pianista deixou as mãos pairando sobre as teclas. O buquê pareceu cair em câmera lenta. Por um segundo, o mundo todo ficou menor, concentrado naquele corpo magro, agarrando a perna do homem que deveria ser o noivo. As luzes refletiram no choro preso nos olhos de Renato, e a marcha nupcial morreu no ar. Isabela congelou como se alguém tivesse apagado uma cena inteira da sua vida. Os pais dela empalideceram. Os convidados puxaram os celulares como se buscassem provas e não respostas. Do outro lado do salão, 2 seguranças avançaram, mas já era tarde. A menina já havia se enroscado na perna de Renato. As mãos pequenas buscando ancoragem. O rosto sujo quebrou a composição e a etiqueta. Clara veio correndo, com o avental amarrado ainda, as mangas manchadas de terra. Havia pânico e algo indecifrável na sua pressa. Não era apenas medo do salão, era medo do que o nome daquele homem poderia provocar. Quando os seguranças a alcançaram, ela ergueu a cabeça e olhou nos olhos do milionário, sem pedir permissão, sem se dobrar. E as palavras jorraram como quem tenta conjurar proteção. Ele é meu! E sem tempo para completá-las, sacou um envelope surrado de dentro do bolso do avental e o abriu com mãos que tremiam muito mais por firmeza do que por medo. A câmera coletiva dos celulares zunia. Comentários e olhares se espalhavam como fogo em palha seca. Isabela ergueu o queixo. A indignação dela era certeira como uma lâmina. Sua voz cortou o salão, alta, controlada e cheia da suposta decência das famílias que não se permitem falhas públicas. O que é isso, Renato? Explique. Ninguém esperava a cena que viria a seguir. Clara colocou a certidão de nascimento sobre a mesa do bolo como se fosse um documento inquestionável e retirou uma carta dobrada, com a caligrafia torta de quem escreve depressa, que havia sido guardada por anos entre panos e contas. A menininha, que se chamava Laura, manteve-se colada à perna de Renato, olhando-o como se ele fosse a certeza que faltava em sua vida. Em silêncio, alguém abriu a carta e leu. A voz que veio não era de Clara. Era de um primo cumprindo o papel público de decoro. As palavras de um homem que ninguém via há anos ecoaram no salão e, por um momento, foram tudo o que importou. A carta era de Rafael, o nome escolhendo palavras pelo irmão. Se eu não puder, cuida dela. Se eu cair, pede ao Renatinho que olhe por ela. Havia sequências breves, tremidas, mas claras. Rafael assumira uma paternidade que até então fora ocultada. Pedira que Renato, caso algo lhe acontecesse, protegesse a menina. Renato viu a letra. Viu, naquelas linhas, desenhada a lembrança de um rosto parecido com o seu quando criança,
o rosto que ele às vezes encontrava no espelho da família e nunca conseguira nomear inteiramente. A notícia, então, se espalhou como um trem. Rafael era seu irmão gêmeo, um segredo que poucas pessoas sabiam, um fio solto na tapeçaria da vida que agora pendia diante das luzes e dos convidados. Os sussurros subiram de tom e viraram julgamentos. Imagens e versões começaram a se formar. Traição, escândalo, falha moral. Chamaram a imprensa. Pelos menos 3 telefones tocaram ao mesmo tempo. A festa, que antes festejava a conquista, virou tribunal. Enquanto tudo dissipava em ruídos, Renato sentiu uma queda súbita. O aniversário de uma infância dura, as roupas lavadas à mão, a promessa que a mãe fizera. Nunca permitir que ninguém passasse por aquilo de novo. As memórias bateram com a violência de uma maré. O tanque, a água fria, a mãe de mãos calejadas, costurando o futuro com linha e paciência. E também havia Rafael, o gêmeo que fora sombra e fuga, o que escolheu caminhos tortuosos e deixou para trás uma vida de improvisos. Renato lembrava dele rindo, da recusa em aceitar regras, de vezes em que o irmão sumiu por dias e voltou com um sorriso de quem havia visto coisas demais. Lembrava também da última vez que havia tentado falar com Rafael antes do acidente. Um telefonema interrompido, promessas vazias, uma distância que, com o tempo, passou a doer. "Ele é meu pai", Clara repetiu, como quem afirma algo que a própria força e a miséria ajudaram a manter em segredo. A frase cortou mais profundo que qualquer acusação de adultério. Afinal, ali não se tratava de um caso de amor adulterado, e sim de alguém buscando a sobrevivência e proteção para um corpo pequeno. Isabela tinha razão de doer. O semblante dela era o de uma mulher que preparou cada detalhe para um cenário perfeito e vê-lo ruir em segundos por uma palavra infantil. Seus pais murmuraram condenações com a frieza de quem tem patrimônio a preservar. Do lado de fora, nos corredores envidraçados, os passos foram substituídos por cliques e uploads. O mundo, que agora assistia por telas distantes, já desenhava sua narrativa. Renato, por trás da superfície construída ao longo de anos, sentiu as estruturas moverem-se. Em sua mente, desceu o filme dos negócios. Contratos assinados, investidores nervosos, sócios que trocariam um abraço por silêncio quando fosse conveniente. Havia também pessoas leais, como Paulo, que lhe escrevera uma mensagem de apoio minutos antes e que agora procurava seu olhar na confusão. E havia Alberto, o sócio que sempre olhara para a empresa como um tabuleiro de xadrez, cujo rosto aparecia mais preocupado com a marca e menos com o homem. Entre vida pública e dever privado, uma tensão começou a urdir. Antes que a avalanche social se tornasse sentença, Renato pediu calma. Não era um gesto teatral. Era, naquela hora, um esforço para não deixar que um instinto defensivo o substituísse por algo pior. Ele pegou a mão de Laura com cuidado, como quem segura uma flor num vendaval, e sentiu o peso da verdade. A menina olhava para ele com confiança absoluta, sem entender contratos, sem conhecer julgamentos. "Ah, quem é essa criança?" perguntou Isabela, tão contida quanto ofendida. "Como ela entrou aqui?" "Ela estava no jardim", interveio Clara, com a voz rasgada. "Eu a trouxe porque não tinha com quem deixá-la. Ela fugiu quando viu o bolo." O absurdo do detalhe era quase engraçado pela brutalidade. Um bolo, uma fuga, um grito infantil que mudara o destino de várias pessoas em uma fração de segundo. Os fotógrafos, que antes sorriam, agora buscavam o ângulo do escândalo. A cerimônia foi interrompida. Música, convidados, discursos, tudo ganhou outra cor. Havia uma promessa antiga de que o nome da família Montgomery não seria manchado. Agora, discutia-se em voz baixa se aquele episódio não destruiria negociações milionárias que Renato vinha construindo há anos. Alguns convidados se levantaram e foram embora. Outros ficaram, e muitos ficaram para filmar,
para transformar o momento em prova. Paulo aproximou-se com discrição, trazendo o que parecia um apoio prático. Olhares compreensivos, aquele tipo de calor que não precisa de palavras. Ele tocou o ombro de Renato e murmurou algo que ninguém mais ouviu. Ali, naquele aperto rápido, havia a lembrança de noites em que haviam discutido estratégias e dividido sonhos. Mas as alianças da confiança que se tecem nos escritórios não cobrem uma criança. Clara, do seu lado, tirou do bolso uma segunda folha, uma certidão de óbito de Rafael, com uma data que, escrita em tinta preta, apontava para um acidente ocorrido há meses. A marcha da vida estava clara. Rafael havia pedido a Renato, por carta, que cuidasse da menina se algo lhe acontecesse. E o pedido fora entregue finalmente em meio ao burburinho de taças quebradas. Depois do choque inicial, a coisa mais curiosa foi a falta de ruído. O salão não explodiu em acusações imediatas, mas em calculadas observações. Os convidados se dividiam entre quem queria consolá-lo e quem se debruçava sobre o prejuízo simbólico. Alguns telefones começaram a tocar. Um assessor de imprensa já fazia contas e pensava numa nota pronta. Renato, porém, sentiu algo que nenhuma carteira poderia segurar. Uma responsabilidade crua. A primeira crise pública ganhou vida no celular de Alberto antes de nascer para as manchetes. Ele e Renato se trancaram por alguns minutos numa sala anexa, atrás de portas com vidros que permitiam ver os reflexos do que acontecia lá fora. A conversa foi rápida, uma mistura de números, riscos e estratégia. Alberto não escondia a urgência. Advogados, contratos condicionais, cláusulas de imagem. O valor que poderia evaporar em dias era contado em milhões. A fala dele era uma corda firme, buscando amarrar a crise nos termos da empresa. Precisamos mandar uma nota, disse Alberto com a frieza de quem mede tudo em balanços. Negar é impossível. Admitir publicamente qualquer laço assim agora pode fechar portas com investidores que já estavam em cima. Temos que proteger a empresa. Renato ouviu, contabilizou, sentiu a respiração pesada de quem decidiu que a vida inteira foi construída para algo que poderia ruir com uma palavra. Mas enquanto Alberto trazia números, Renato trouxe memórias. Havia uma outra equação ali, mais antiga. Quem somos quando ninguém nos assiste? Que valor tem o sucesso se, no seu ápice, vira desculpa para abandonar um laço humano? As perguntas não pediam resposta imediata. Mas alguém sentiu o peso de decidir rápido. Fotógrafos, a rede, as famílias que estavam esperando alianças celebradas com champanhe. Havia um desempenho a ser considerado, e Renato, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se obrigado a escolher. No meio do tumulto, alguém pensou em hospital. A criança tossira uma vez, quando a emoção a venceu. A cor do rosto dela parecia pálida contra o branco do vestido improvisado. Clara, que chorava sem ruído, pegou Laura no colo, como se carregasse um relicário quebrado. Havia um medo novo no rosto daquela mulher. Aquilo não era apenas um escândalo, havia uma vida no centro do furacão. Paulo, sempre com praticidade, sugeriu que levassem a criança para um exame rápido, que a situação precisava de checagem. Isabela, ferida, não cedeu à pressa. Humilhação e raiva colaram-se às suas palavras. Seu pai murmurou que buscaram julgamentos. Mas Renato, com uma serenidade que não vinha do palco empresarial, virou o rosto para Clara e disse apenas: "Vai com ele, eu vou acompanhar." A saída da família do salão teve no seu rastro uma multidão de flashes. Não era mais apenas uma festa que rachara. Era uma história que começara. Clara entrou num carro emprestado, Laura dormiu nos braços dela em trânsito, e Renato, pelo reflexo do vidro escuro, viu uma face que lembrava o espelho da infância. No hospital, corredores azuis e um letreiro que sinalizava atendimento de urgência pediátrica, o clima mudou de cena social para algo mais íntimo e seco. Dr. Henrique apareceu com a cadência de quem faz medicina com disciplina e humanidade.
Havia no olhar dele alguém que carregava notícias incompletas com cuidado profissional. Ele fez perguntas, explicou que era necessário rodar exames básicos, que não se podia afirmar nada sem resultados. Não houve dramas médicos desnecessários. Havia apenas a necessidade de checar se de fato havia algo maior que o grito infantil. Nos dias que se seguiram, as redes sociais não dormiram. O vídeo do papai viralizou, ganhou títulos e interpretações. Alguns diziam que era golpe, outros pediam justiça. Jornalistas passaram a ligar a toda hora. Fotógrafos acamparam perto do prédio da empresa. E, enquanto a cidade se dividia entre quem vira espectador e quem julga, Renato sentou-se numa cadeira de plástico de hospital e esperou. Durante a espera, as memórias vieram com força. Renato tinha lembranças vivas da sua mãe, Clara, que ele vira muitas vezes trabalhando na casa onde crescera. Lembrou-se das noites em que tinha de dividir leite racionado com Rafael, das brigas por um pedaço de pão, de promessas feitas em quartos escuros. Lembrou-se de Rafael correndo pela rua com um saco de sonhos nas costas, prometendo mundos e sumindo depois. René, o irmão que escolheu planejar e construir, sempre guardara para si a imagem de que o esforço compensaria as agruras. E ali, com uma menina no quarto ao lado dormindo sob o som de aparelhos, ele sentiu a fragilidade de tudo que havia erguido só com riqueza. A carta de Rafael, agora firmemente nas mãos de Renato, foi lida de novo. As linhas tinham um pedido simples. Se algo acontecesse comigo, cuide dela. Não havia reclamação nem exigência, só a confissão de alguém que falhara em muitos modos e a tentativa de remendar a própria responsabilidade. As palavras, no entanto, eram poderosas. Pediam a Renato que fosse mais do que um nome em contratos. Pediam presença. Os primeiros exames clínicos foram para checar estado geral. Nada parecia urgente naquele momento. Apenas a necessidade de verificar se havia algo concreto a se preocupar. O resultado, entretanto, trouxe outra dimensão. O hospital solicitou exames genéticos simples para compreender se havia vínculo sanguíneo relevante entre Renato e a criança. A compatibilidade, iniciada por uma hipótese, podia significar muito ou nada. Ninguém sabia naquele instante. Enquanto isso, lá fora, a empresa vivia dias estranhos. Alberto assessorava os sócios, discutia um possível comunicado. A diretoria estava para uma reunião extraordinária. Nas primeiras conversas, houve quem sugerisse um afastamento temporário de Renato, um silêncio que poderia custar milhões, e houve quem, como Paulo, lembrasse que havia vidas envolvidas. O debate atravessava a corda bamba entre imagem pública e responsabilidade humana. Dentro do hospital, Renato andava pelos corredores como alguém que retorna a uma cidade natal e encontra ruas mudadas. O tempo era uma faca, rápido na imprensa, lento no peito. Precisava tomar decisões, não só de relações públicas, mas decisões de humano. Poderia ele, que conquistara tanto, virar as costas para uma criança que acabara de chamá-lo de pai? A resposta era tão íntima que doía. Não se tratava apenas do que o mundo veria, mas do que restaria dele quando as luzes se apagassem. Clara, mesmo com a angústia, mostrou dignidade. Ela defendia Laura com calma e fundamento. Não havia exploração na sua fala, só um cansaço de quem teve de proteger aquela criança em silêncio. Contou a Renato, em voz baixa e sem culpa, que Rafael havia partido sem fazer besteira. O acidente o tirou. Pediu perdão por não ter vindo antes, por achar que seria incômodo, por pensar que lembranças e promessas não mudariam o mundo. Havia arrependimento, sim, e também uma coragem que parecia feita de ferro. A matéria nas redes foi mudando de sabor aos poucos. No dia seguinte, as capas já discutiam a imagem pública de Renato, flertando com a possibilidade de um escândalo que arruinaria acordos e alianças. Entretanto, no leito do hospital, enquanto o doutor,
Henrique falava em termos cautelosos sobre próximas etapas, a perspectiva de um relacionamento biológico, ainda que hipotética, criou um nó. A genética poderia indicar que Renato era a melhor chance para algo que talvez salvara a menina, caso uma condição médica exigisse um conforto genético. A hipótese, sussurrada com cautela pelos médicos, trouxe para Renato uma responsabilidade ainda maior. Alberto enviou um e-mail sugerindo cautela. Paulo, do outro lado, enviou uma mensagem dizendo apenas que estaria lá. Renata, por trás da máscara de imagem, viu-se nu diante da responsabilidade de optar entre um legado construído para aumentar sua segurança financeira e um ser humano que precisava de presença, talvez até de algo que só a proximidade genética poderia proporcionar. No silêncio entre dois diagnósticos, Renato respirou fundo e rememorou seus pais. Viu-se menino observando a mãe costurando. Sabia que a pobreza deles havia sido vencida com trabalho e que jamais desejara que a imagem do que conquistara fosse usada como desculpa para abandonar alguém. A dúvida era uma corda, a escolha, uma faca. Em suas mãos, a carta de Rafael vibrava como um apelo final. Quando a mídia já martelava hipóteses e o escritório trabalhava para conter danos, Renato tomou uma decisão visceral. Acompanhará as etapas médicas. Estará presente. Não era um discurso público ou uma pose. Era uma resolução interior. Ainda havia riscos. Ainda havia contratos que podiam ruir. Ainda havia gente que o julgaria e o abandonaria. Mas a imagem de Laura, com os olhos tão escuros quanto os seus, pesava mais do que qualquer número. Foi então que Dr. Henrique, com a precisão própria de quem não cria ilusões, informou que fariam exames de compatibilidade e que os resultados demorariam algumas horas. Ele explicou, com honestidade, que não poderia prometer cura nem garantia, apenas que havia um protocolo a seguir caso a hipótese genética se confirmasse. O tom era realista. Há possibilidades, sim, mas precisamos de exames. O resto depende de muitas coisas. As palavras eram medidas para não criar falsas esperanças. Ainda assim, nelas havia um fio de esperança. Renato observou Laura dormir, sentindo o leve sobe e desce do peito. O gesto foi o mais simples e o mais determinante da noite. Colocou a mão sobre a dela e, sem alarde, disse, quase para si, quase para a menina que não sabia de contratos e notícias: "Eu quero saber se posso ajudar." Naquele gesto, havia o começo de uma ruptura com um homem que só sabia medir valor em saldo. Havia também a promessa de que, independentemente de resultados, aquela mão não iria se afastar. As primeiras horas de exames foram feitas com caráter de urgência prática e sensibilidade. Sangue, amostras, perguntas clínicas que se transformaram em números e gráficos nos monitores. Os técnicos trabalhavam com eficiência, sem espetáculos. Enquanto aguardavam, o mundo lá fora decidiu narrativas. Teorias ruíam e nasciam novas. No entanto, para Renato e aqueles ao seu redor, nada importava tanto quanto a respiração suave da menina. Quando o telefone tocou para informar que os primeiros resultados estavam prontos, o silêncio no corredor do hospital entrou em sintonia com o som do aparelho. Renato atendeu, a voz controlada, a sensação de que aquela chamada poderia reescrever prioridades. Do outro lado, a voz do laboratório foi clara. Os primeiros indícios apontavam para uma compatibilidade genética alta. Ainda havia etapas e confirmações, explicava o técnico. Ainda havia risco e incerteza. Mas aquela frase, dita com cautela, soou como um clarão no escuro. Renato fechou os olhos por um segundo e, ao abri-los, viu o reflexo de seu rosto na janela do quarto. Ele pensou na mãe, nas promessas e no tanque, nas noites em claro e nos contratos assinados à noite. Pensou em Rafael, no irmão que errara, que amara à sua maneira e que agora, com a última carta, o convocava para um dever humano. A reunião extraordinária da diretoria foi convocada para a manhã seguinte. Paulo pediu calma.
Alberto já modelava cenários de perda. O salão de festas, os convidados, o vestido manchado de terra. Tudo se transformaria em tema de debate público. Mas naquele corredor, enquanto a criança dormia tranquila, o mundo corporativo era apenas um rumor distante. Renato segurou a mão de Laura com a firmeza de quem está escolhendo uma vida. Havia ainda passos a dar, exames a confirmar, vozes a ouvir e consequências a enfrentar. Ainda havia uma rede inteira pronta para julgar e condenar. Ele sabia disso. Também sabia que, pela primeira vez em muito tempo, a decisão não cabia a risos e números, mas a algo muito mais simples. Presença. Quando a porta se fechou e ele ficou sozinho por um momento, a carta de Rafael parecia mais do que um bilhete antigo. Era uma ponte entre dois homens de uma mesma origem, uma passagem que o convencia, com força quase física, de que o que se constrói com suor não pode ser usado para negar responsabilidade quando a vida chama pelo nome. O celular vibrou outra vez. Notícias chegando, familiares exigindo explicações, conselheiros ensaiando normas. Ao mesmo tempo, o silêncio no quarto permitia ouvir só o respirar infantil. Renato deixou o telefone de lado. Por mais que o mundo pedisse declarações, por mais que houvesse pressões para agir segundo tabelas de cálculo, uma decisão começava a cristalizar dentro dele, não como gesto público, mas como escolha de quem reconhece um vínculo humano mais forte que manchetes. E ali, no corredor branco do hospital, com a caneta ainda quente da assinatura que poderia selar negócios e o bilhete de um irmão nas mãos, Renato percebeu que havia dois caminhos claros. O caminho que continuava a construir impérios nos boletins econômicos e o caminho de estar presente para quem precisava de pai. Escolher um significava perder o outro, ao menos por um tempo. Escolher nenhum não seria opção. A decisão pendia, e com ela veio a urgência de se proteger não só juridicamente, mas de alimentar aquilo que, por décadas, ele evitara admitir: a necessidade de pertencimento. Enquanto os exames eram processados e a cidade lá fora se dividia entre escândalo e curiosidade, Renato sentou-se à beira do leito, segurou a mão pequena e, sem alarde, sussurrou: "O que for preciso, eu vou descobrir." A resposta não veio em questões de público, nem em contratos. Veio na respiração tranquila da menina, no aperto da mão, no papel amassado da carta de Rafael e na consciência de que, dali em diante, nada seria como antes. Havia dias que exigiam coragem e havia um preço para cada escolha. Na manhã seguinte, a diretoria se reuniria, a imprensa aguardaria, e o mundo, que sempre olha para grandes histórias, estaria pronto para julgar. Mas por ora, naquele corredor, com o sol entrando por uma fresta e o leve som de um ventilador ao longe, o homem que aprendera a contar lucros pela manhã enfrentava uma equação que nada tinha a ver com números. Por trás da cortina aquecida do hospital, outro tipo de cálculo trabalhava. Quanto custa um coração quando o mundo exige lucros? Quanto vale um abraço quando se bifurca a carreira e o destino de uma criança? Renato não tinha respostas prontas. Tinha apenas a promessa feita em pensamento, a carta de um irmão e a mão de uma menina que o chamara de pai. E isso, naquele momento, parecia mais determinante do que qualquer balanço. O telefone tocou de novo. Do outro lado, uma voz comedida alertou que os exames finais seriam liberados em poucas horas. Enquanto respirava fundo e olhava o pequeno rosto tranquilo ao seu lado, Renato fechou os olhos por um ínfimo instante. Como se procurasse na memória instruções de como ser humano e não apenas empresário. Quando os abriu, sentiu a calidez de uma decisão que nascia e o frio das consequências que viriam. O salão onde sua vida havia festejado quedaria para a história. E ele sabia que a manchete seguinte já se escrevia. Mas ali, no hospital, com a carta dobrada no bolso e a responsabilidade tomando espaço, uma coisa se impunha: estar presente.
Ainda que o custo fosse alto, ainda que a diretoria opinasse e os contratos balanceassem, ele não podia, não daquela vez, virar as costas. A porta se abriu e Dr. Henrique entrou com os laudos nas mãos. Um rosto que portava a mistura de cautela e profissionalismo necessária. Havia nos papéis números e descrições. Havia também a possibilidade de que aquilo que parecia um laço de sangue se confirmasse. E com a confirmação viriam escolhas mais definidas, e o mundo pediria, enfim, um gesto público que combinasse com o que a vida exigia. Renato respirou. O mundo inteiro poderia assistir, mas a única voz que ele precisava ouvir naquele instante era a da própria consciência. Ele colocou a mão sobre a testa, como quem pede orientação a um passado que moldou seu presente, e observou a menina que dormia. Ela pronunciara uma palavra. Papai. E a gravidade dessa palavra mudara a rota de tudo. No corredor, o sol fosse e vinha, as luzes do hospital piscavam, e o telefone tocava novamente com novas demandas. A escolha estava se tornando inevitável, e, enquanto o Dr. Henrique abria os laudos e o silêncio se fazia expectante, Renato segurou a mão de Laura com a firmeza de quem admite que, daquela vez, um nome chamado pai teria consequências não só pessoais, mas históricas. Dr. Henrique pousou os papéis na mesa como quem abre uma pequena janela em meio a uma tempestade. Os olhos dele correram pelas linhas, e por um instante o silêncio do corredor pareceu ampliar cada batida do relógio. Havia ali algo que rompera o limite entre hipótese e possibilidade concreta. A sequência genética indicava uma compatibilidade alta. Não garantia cura, não eliminava risco. Nada daquilo era absoluto, mas abria uma rota que merecia ser trilhada com toda a seriedade e humanidade. Renato sentiu o corpo um pouco mais leve, como se uma ponte tivesse surgido sobre um abismo. Mas, junto à esperança, veio a voz seca e precisa do médico. Alta compatibilidade não é sinônimo de sucesso automático. Há um protocolo, há condicionamento quimioterápico para preparar o receptor. Há risco de infecções, de rejeição, de complicações a curto e a longo prazo. Podemos lutar com ciência e cuidado. Se você estiver disposto a ser doador, isso vai exigir presença e comprometimento. A respiração de Renato, até então contida, se desfez em um fio. Olhou para a menina que dormia com o rosto já menos pálido do que no primeiro dia e sentiu a necessidade de ir além das palavras. Segurou a mão de Clara com respeito e, por fim, falou com a mesma firmeza que o conduzira aos negócios. Faço o que for preciso. Naquele momento não havia plateia, nem câmeras, nem manchetes. Havia apenas uma decisão crua. Clara olhou para ele com uma mistura de alívio e vigilância. Ela não queria caridade, queria atitude, responsabilidade. Renato sabia disso. Não queria ser um nome em uma certidão, queria assumir. Antes que a rotina hospitalar tragasse todo o foco para procedimentos e exames, Renato pegou o telefone e mandou uma mensagem curta para Paulo. Preciso que esteja comigo amanhã cedo. Diretoria, depois, hospital. Paulo respondeu com um único emoji de punho cerrado e a palavra aqui. Ao amanhecer, a diretoria se reuniu. A sala era fria. O ar-condicionado ofuscava a tensão. Alberto abriu a pauta como se fosse um relatório de perdas potenciais. Cláusulas de imagem, investidores inquietos, contratos condicionais que poderiam ser rescindidos. Alguns sócios vinham com olhos, já calculando o impacto imediato no balanço. Outros, visivelmente desconfortáveis, lembravam as noites em que Renato havia salvado a empresa de crises reais e de como humanos eram parte do tecido que sustentava qualquer organização. Renato entrou com passos firmes, mas com a voz mais baixa do que o habitual. Havia ainda o luxo de registrar estatísticas, mas a sua escolha já pertencia a outra escala de valores. Falou das possibilidades médicas, do apelo da carta de Rafael
e, sem dramatizar, colocou na mesa uma proposta concreta. Doaria o valor completo da festa a uma fundação de pesquisa pediátrica, abriria mão da visibilidade pública imediata e cederia grande parte de sua agenda para acompanhar o tratamento. Não pediu aprovação. Anunciou intenção. A decisão dela, no entanto, exigia uma resposta corporativa. E foi nesse ponto que o drama corporativo se manifestou. Houve vozes contrárias. Um investidor sugeriu um afastamento temporário, outro pediu cautela para não comprometer a estabilidade dos projetos em andamento. Alberto olhou para Renato com a mesma frieza de quem encara um risco de mercado. Paulo, por sua vez, ergueu-se como voz de quem conhecia o homem há anos e sabia distinguir valor real de imagem. Lembrou a todos que há épocas em que empresas são medidas pela capacidade de defender o humano que as criou. No fim, a diretoria votou. Renato manteria o nome, mas reduziria suas funções executivas por tempo indeterminado. Seria substituído por hora por um CEO interino com mandato para cuidar dos trâmites até que o quadro se estabilizasse. A decisão foi um choque para parte do mercado, que avidamente esperava ver a empresa ancorar-se em uma figura forte. Para Renato, foi a confirmação de um custo tangível. Perderia poder, talvez o controle total de decisões estratégicas, e parte do que havia construído flutuaria sem sua mão direta. Em troca, ganharia a possibilidade concreta de salvar uma vida. A notícia vazou. Como acontece sempre que duas narrativas se cruzam, a do patrimônio e a da vida, a imprensa transformou cada gesto em manchete. Havia quem ovacionasse a atitude, quem a visse como marketing tardio, e quem lembrasse que a escolha teria implicações financeiras reais. Isabela, que por orgulho e dor decidira seguir para longe naquele início tumultuado, classificou publicamente a situação como trauma insuportável e manifestou o desejo de encerrar qualquer laço com Renato. A família dela exigiu respeito e voltou ao seu mundo de festas e aparências. Renato não ofereceu explicações palatáveis. Não havia press release para golpes de efeito. Postou uma nota curta, sem pose. Há uma vida diante de mim, estarei ao lado dela. E sumiu das redes por semanas. As manchetes se reproduziram, a bolsa oscilou. Alguns contratos foram revistos, outros mantiveram-se por respeito a compromissos já assumidos. No balanço emocional, havia um preço pesado. Mas nada que, naquele momento, Renato ponderasse como capaz de sorrir diante de cifras. O protocolo hospitalar começou com exames minuciosos, checagens de tipagem HLA, dolorosas coletas e uma série de orientações médicas. Doutor, Henrique explicou cada etapa com franqueza. Haveria uma fase de condicionamento para preparar o corpo de Laura. Uma quimioterapia que enfraqueceria temporariamente sua medula e sistema imunológico. Depois, o transplante em si, seguido de um período crítico de vigilância para sinais de infecção ou complicações. Para o doador, os procedimentos também tinham efeitos: dias de recuperação, possibilidade de dor física temporária e a exigência de disponibilidade emocional e física. Não havia promessas. Havia ciência e um propósito claro. Clara, com a serenidade dura de quem aprendeu a carregar a vida sem ruído, manteve a postura de quem só queria o melhor para a filha. Não buscou holofotes, pediu informações, questionou protocolos, exigiu garantias de que não haveria paternalismo. Renato ouviu, respondeu e mostrou com gestos práticos. Autorizou os exames, assinou documentos, liberou recursos. Era uma presença sem espetáculo, e, aos poucos, isso criou uma espécie de trégua com a imprensa, que começou a focar mais no procedimento médico do que no escândalo original. Os dias que antecederam o transplante foram angustiantes. Fotografias do evento que o expulsara da vida social rodavam pela internet, incrustadas de comentários maldosos. Em casa, no pouco que restava de privacidade, Renato dormia mal.
Recordava a mãe batendo roupa no tanque, o que aprendera sobre dignidade e trabalho. Lembrava Rafael e a carta, com a letra torta que pedira por um favor simples: cuidar de quem ficara. Havia momentos em que as decisões corporativas pareciam tão pequenas quanto fósseis, comparadas ao trabalho de manter uma criança viva. Chegado o dia, o hospital tornou-se um espaço de ritual sóbrio. A equipe médica, de mãos firmes e visíveis competência, tratou o momento como aquilo que era: um esforço conjunto entre medicina, ciência e coração humano. O transplante em si foi descrito com simplicidade por Dr. Henrique. O infundimento de células que iriam povoar a medula de Laura e tentar restabelecer a produção saudável de sangue. Renato doou o que foi necessário, faceiro com o propósito, mas sem teatralidade. Em uma sala ao lado, Clara segurava a mão da menina e murmurava canções que lembravam os intervalos de infância. A primeira noite após o transplante foi um dos períodos mais longos. Laura, ligada a monitores, dormia sob sedação leve. Renato não se afastava, tanto quanto lhe permitiam os plantões. Havia febres, picos de ansiedade, avisos médicos sobre riscos de hemorragia e infecções. Mas havia também um progresso quase imperceptível. Sinais vitais que se estabilizavam, pequenas reações que falavam de um corpo que resistia. Cada respiração mais calma era uma pequena vitória anunciada em olhares partilhados. As semanas que se seguiram foram um compêndio de incertezas e esperança. Houve dias em que as contagens sanguíneas caíam e a casa do hospital parecia um poço de vigilância. Houve dias em que um resultado novo devolvia fôlego. Dr. Henrique permanecia franco. Há fases de risco. A recuperação é gradual. Podem surgir complicações tardias. Renato aprendeu a conter a ansiedade, a modular o controle para a paciência. Aprendeu a sentar e a esperar, e a valorizar pequenos sinais. Um sorriso de Laura, um lampejo de cor nas bochechas, uma gargalhadinha frágil ao ouvir uma piada besta de Paulo. Clara, por sua parte, tornou-se uma fortaleza discreta. Não se deixou consumir pelo espetáculo público. Cuidava da filha com mãos firmes, definia as regras da pequena família que se formava ali. Visitas restritas, limites para curiosos, um caminho claro de quem salvaguardava uma criança. Em particular, deixou claro que a presença de Renato tinha de ser construída no dia a dia, não imposta pela mídia. Ele concordou com humildade. A família que nascera não podia funcionar sobre holofotes. Precisava de trabalho, rotinas, regras e afeto. Enquanto a menina amadurecia entre checagens e recuperação, a vida do empresário se transformava de maneiras mais profundas do que contratos poderiam medir. Renato passou a priorizar horários para estar presente. Ida ao hospital, reuniões médicas, leituras sobre cuidados post-transplante e depois, quando Laura melhorou, as idas para casa, os deveres domésticos que ele antes delegara. Aquilo foi um choque para sua equipe, que viu um homem acostumado a delegar voltar com caderneta de vacinas, cronogramas de consultas e até receitas de sopas que insistia em preparar. O episódio teve consequências sociais óbvias. Isabela, que havia deixado o país em sua própria dor de orgulho, lançou algumas frases amargas em entrevistas, mas a história de Laura comoveu tantos que sua recusa em reconciliar-se com Renato perdeu força pública. A elite dividida escolheu lados. Alguns se afastaram, outros aproximaram-se com discretas mensagens de apoio. Alberto, sempre pragmático, acabou por consolidar uma narrativa diferente. A empresa precisava sobreviver, mas também precisava mostrar que existia um lado humano em seus líderes. Foi um ajuste estratégico. Paulo, por outro lado, permaneceu leal sem cálculo, um dos pilares emocionais que Renato descobriu ter. Os meses de recuperação passaram, e a cada pequeno passo, a casa antiga da família começou a se encher de objetos e vozes que antes seriam impensáveis. Um carrinho amarelo no corredor,
uma pilha de livros infantis ao lado do sofá, um genuíno pedaço de bolo queimando em uma forma qualquer, porque Renato havia tentado agradar e errou. A mansão, que por anos fora palco de silêncio e formalidade, começou a ter risos de criança. Era para Renato uma estranha sensação de perda e ganho simultâneos. Perdera parte da imagem de homem intocável pelos negócios, mas ganhara algo que nenhum contrato poderia comprar. Pouco mais de um ano depois daquele primeiro gélido momento no salão de festas, Laura saiu do espectro de risco mais elevado. Os médicos falaram em remissão parcial e em controle contínuo. As visitas ao hospital reduziram-se. As noites de guarda foram substituídas por tardes no parque. Havia ainda exames periódicos e cuidados constantes para proteger um sistema imunológico que viveria, por um tempo, em vigilância. Mas havia também vigor no corpo de uma menina que reaprendia a correr e a brincar. Renato, transformado pela experiência, deu passos públicos para materializar seu novo ethos. Criou, com a ajuda de Paulo e de alguns parceiros médicos, uma fundação destinada a apoiar famílias de crianças com leucemia e a financiar pesquisas. Não foi um gesto apenas de imagem. Deixou claras diretrizes financeiras e a documentação foi pública. Doou oficialmente os recursos da festa, converteu parte de suas participações pessoais em ações destinadas a manter a continuidade da iniciativa e nomeou Clara e um grupo de profissionais de saúde para o conselho consultivo da nova instituição. Clara, com cautela e lucidez, aceitou participar como conselheira honorária. Não queria protagonismo, queria voz. A sociedade reagiu com variações previsíveis, elogios, críticas, análises políticas. Mas para quem acompanhara a menina que um dia gritara "Papai" no altar, havia uma narrativa mais simples e profunda. Um homem que redirecionara sua vida pelo amor e pela responsabilidade. As cicatrizes daquela escolha não desapareceram. Contratos se perderam, laços se romperam. Mas a gratidão de quem fora salvo substituiu em grande medida os ruídos. Isabela seguiu sua vida. Havia dor em seu processo de reconstrução pessoal. Às vezes a imprensa noticiava novos compromissos, outras vezes o silêncio. Renato, de forma discreta, enviou uma carta de desculpas pela forma como as coisas se desenrolaram, mas não buscou retomar laços que havia partido por motivos diferentes. Não precisava. Pela primeira vez, as prioridades eram claras. O trabalho podia esperar. A vida, não. Os anos seguintes foram de reconstrução íntima. Laura cresceu como uma menina atenta, com a sensibilidade de quem passou por anos de incerteza. Aprendeu a reconhecer profissionais de saúde que haviam sido seus anjos silenciosos. Aprendeu a desenhar e a escrever cartas para pessoas que a ajudaram. Aprendeu, sobretudo, a ter cuidado com o próprio corpo. Renato aprendeu a ouvir sem responder com desculpas. A casa, que antes fora palco de formalidade, tinha agora brinquedos, tarefas escolares e um ritual de jantar onde conversas não giravam em torno de metas trimestrais, mas sobre a escola e os amigos. Houve festas íntimas, comemorações de aniversário que reuniam apenas quem importava. Em uma dessas ocasiões, Renato leu a carta de Rafael em voz alta para Laura. A leitura foi simples, sem grandiloquência, palavras que um irmão deixara pedindo cuidado para quem ficara. Havia no momento um misto de saudade e despedida simbólica. A carta foi colocada em um envelope especial e guardada, não como fetiche, mas como arquivo de origem. Laura, com olhos atentos, perguntou sobre Rafael, como quem escuta uma história que preenche uma lacuna de identidade. Renato contou o que sabia, a sua voz atenuada por lembranças. Clara acompanhou em silêncio, com a serenidade de quem soube, desde o início, que sua filha merecia verdades. O tempo, como sempre faz, ocupou os espaços com suas rotinas.
A fundação começou a operar de maneira modesta, atendendo famílias que antes lutavam isoladas. Havia voluntários, casas de apoio, horários de transporte para hospitais, pequenos auxílios que transformavam dias. Renato aprendeu a gestar projetos que não tivessem seu rosto como centro. Aprendeu a delegar com confiança e esperar por resultados que se mediam em vidas. Quem o conhecera apenas pelas primeiras manchetes, talvez continuasse a achar sua história excessiva, dramática. Mas, para quem viveu os passos, havia transformação real. Paulo manteve-se ao lado como amigo leal, e Alberto, com sua frieza medida, acabou por aceitar o novo curso das coisas. Negócios seguem, vidas também. 10 anos depois daquele inverno que começara com o grito "Papai!", no salão, algo curioso aconteceu. Renato havia decidido, alguns anos antes, reduzir definitivamente sua vida pública. Passava os dias entre a fundação, uma consultoria eventual, e o lar, onde Laura se tornara uma adolescente com vontades próprias e um humor caprichoso. O tempo tingira os cabelos de Renato de prata nas têmporas, e havia marcas no rosto que pareciam mapas de noites sem dormir e de risos recentes. A mansão, agora menos formal, fora remodelada para se tornar um espaço mais leve. Quartos bem iluminados, uma cozinha onde se cozinhava com frequência e uma sala com livros sobre medicina, direitos humanos e história. Numa tarde de outono, Renato caminhava por um bairro perto de uma escola, com a respiração tranquila, carregando uma bolsa com materiais para a fundação. Tinha deixado o carro a algumas quadras. Gostava de andar para clarear a cabeça. À sua frente, um par de crianças correu, e ele sorriu com a naturalidade de quem já outrora correra com a própria infância como motor. Foi então que a viu. Uma menina, desta vez não tão pequena, cujo rosto trazia o mesmo recorte que o dele, os olhos, a expressão quando concentrada. Atravessou a calçada e, sem hesitar, abriu um sorriso bem conhecido. Havia na postura dela a mistura de leveza e alguma medida de audácia infantil. Ela olhou para Renato, os olhos encontraram os dele e disse, sem qualquer cerimônia, aquela mesma palavra que, 10 anos atrás, paralisara um salão inteiro. "Oi, papai." O mundo, por um segundo, pareceu se dobrar. Renato sentiu o mesmo frio no corpo e um calor profundo nas entranhas. Caminhou até ela, sentiu a naturalidade do gesto e a abraçou sem pensar em plateia ou em passado. Havia histórias e memórias entrelaçadas entre os dois. Noites de hospital, de tratamentos, de um lar reconstruído, de brinquedos, de aulas de matemática malfadadas e de festas de aniversário cheias de amigos genuínos. O abraço falou por anos de ausência e por tudo que fora recuperado. Ao redor, havia pessoas que observavam com curiosidade. Vizinhos, alguma mãe levando a criança ao parque, um senhor sentado num banco. Mas, para Renato e Laura, o instante foi apenas deles. Ela riu, despretensiosa, e puxou-o pela mão, como quem insiste em não perder tempo. "Vem, tem sorvete naquele quiosque", convidou ela, já comandando o passeio. Eles caminharam lado a lado, com a leveza de quem não precisa mais provar nada a ninguém. No caminho, Renato olhou para ela e, sem drama, disse, "Eu nunca vou esquecer quando você gritou isso." Laura respondeu com a maturidade singular que a vida lhe exigira. Você também não precisava esquecer. Só precisava estar. Havia naquela frase um mundo inteiro, responsabilidade, amor, exasperação amorosa e perdão tácito. Renato sorriu, e naquele sorriso havia reconhecimento de falhas e de acertos. A distância que outrora separara mundos não mais existia entre eles. Mais tarde, em casa, com o sol se pondo, a família reuniu-se. Clara, sorridente, com um ar de quem tinha conquistado algo que jamais negociaria. Paulo, amigo de sempre, trazendo uma caixa de sorvetes. Renato, com os olhos um pouco úmidos. E Laura, que puxou o envelope com a carta de Rafael da gaveta para mostrar.
Eles leram juntos. Releram as palavras do irmão que pedira cuidado e, ao final, colocaram o envelope em um lugar de honra, não como um relicário de culpa, mas como um documento que selara uma ponte entre gerações. No fim das contas, a história que começara com um grito em um salão luxuoso terminava. Se é que a vida se encerra em arcos tão exatos como um aprendizado lento. Que o preço do sucesso também é medido pelas escolhas que se faz quando o mundo pede algo que dinheiro não pode comprar? Que responsabilidade não é uma moeda a ser trocada? Que famílias se constroem com presenças pequenas e persistentes? Renato compreendeu, de maneira quase prática, que sua riqueza não o absolvia de ser humano e que seu fracasso em aceitar esse fato por anos fora mais custoso do que qualquer perda financeira. Os fantasmas do passado não desapareceram. Às vezes, a imprensa ainda voltava a assuntar, ou havia debates sobre como a elite das grandes fortunas se relaciona com o social. Mas, na sala onde uma menininha, agora jovem, pedia sorvete e dizia, "Oi, papai", com a intimidade de quem não teme a palavra, o resto se tornava ruído distante. A última cena é simples. A família reunida num banco do parque, as mãos ocupadas com potes de sorvete, risos entrecortados, e Laura puxando Renato para contar algo trivial sobre a escola. Ele a ouviu, atento, com a calma de alguém que aprendeu, finalmente, o peso doce de uma presença. Ao longe, o brilho de um celular vibrando trouxe por um segundo a lembrança de um outro tipo de vida. Renato olhou para o aparelho, sorriu por sua própria escolha e guardou-o no bolso. Havia um valor maior que manchetes e bônus. Havia o som dela chamando-o de pai. E quando Laura disse outra vez, com aquela confiança que só cresce com cuidado, "Oi, papai", Renato respondeu, não com uma frase para as câmeras, nem com uma nota protocolar. Respondeu com o que aprendera a dar de verdade, presença. Segurou sua mão, olhou para frente e deixou que o mundo continuasse a contar o resto de suas histórias sozinho. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que presença e responsabilidade valem mais que aparências.